Então a gente pode pensar, e isso vale para o Brasil, mas não só para o Brasil, que a influência política e ideológica do Estado de Israel cresce junto com o crescimento da extrema-direita, sobretudo aí após a crise de 2008. Tanto porque oferece um modelo de contenção social sem par no mundo, né? No sentido da repressão e da asfixia, né? De uma comunidade inteira, como é o caso da Palestina, de forma muito sistemática e eficaz, né? E eu acho que os crescentes níveis de desigualdade aí que o capitalismo propõe vão precisar cada vez mais, né, desse tipo de segurança que Israel oferece, violenta, enfim, né, um modelo de apartheid aí, seja social ou étnico para o mundo todo, Israel tem a oferecer. Então isso faz crescer a influência de Israel e no Brasil também. Por outro lado, esse momento de maior força do sionismo não é também o seu momento de maior fraqueza, porque a gente vê grandes manifestações no mundo todo e mesmo em países aliados carnais de Israel, como Estados Unidos e Alemanha, grandes manifestações de repúdio ao massacre, ao genocídio em Gaza, e um isolamento cada vez maior de Israel, pelo menos no que é o que se desenha no médio prazo. Então, o momento de maior força ou de maior fraqueza do sionismo e como que isso impacta no Brasil? Eu acho que o sionismo vive o seu pior momento. Concordo com a sua observação. Porque o atual capítulo do conflito entre o Estado de Israel, entre o regime sionista e o povo palestino, essa atual etapa do conflito expôs as vísceras do sionismo, expôs ao mundo o que é o sionismo, o que é o regime colonial e racista de Israel, em toda a sua brutalidade. Isso isola muito o regime sionista e, por contingência, a doutrina que esse regime encarna. Então, é um momento de extrema crítica ao sionismo, é um momento de dura reação ao regime sionista, ao regime colonial e racista de Israel. Eu creio que depois do 7 de outubro, o sionismo vive seu pior momento em décadas. As mobilizações que a gente tem assistido, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, são mobilizações que não se viam desde a Guerra do Vietnã. Você é bem mais jovem do que eu, não deve se recordar, mas certamente assistiu e leu a respeito. Nunca o mundo assistiu manifestações contínuas tão massivas quanto agora. E no coração das grandes potências imperialistas. Isso mostra um forte desgaste. E um forte desgaste, Leandro, também interno em Israel. Israel é uma sociedade dividida. As distintas alas do sionismo estão em pé de guerra. Há uma tensão muito forte, exatamente por conta do isolamento estrutural do sionismo, que hoje se encontra num beco sem saída a médio e longo prazo. O que fará o sionismo? É possível manter uma situação colonial ad infinito? O mundo vai aceitar isso? Os palestinos vão aceitar isso? Vai manter uma situação de regime marcial, de dominação brutal, por quanto tempo? Ah, bom, então não vai conseguir manter essa dominação brutal. Então vai fazer o quê? Vai aceitar a criação do Estado palestino? Mas em que condições? Se o próprio Estado de Israel burlou os acordos de Oslo, incentivando a expansão dos assentamentos judaicos nos territórios palestinos. Vai permitir um Estado palestino com soberania plena? Soberania sobre sua moeda, sobre suas forças armadas, sobre seu território, sobre as fontes de água, sobre as fontes de energia, sobre o comércio exterior, sobre a coleta de impostos? Isso poderia desestabilizar Israel, poderia desestabilizar o regime sionista. Vai aceitar dar direitos iguais para todos os palestinos que viverão nos territórios ocupados, que viriam a ser anexados por Israel? Esses territórios vão ser anexados e os palestinos não terão direitos, configurando um regime racista 1000 vezes pior que o da África do Sul? Os palestinos serão incorporados ao território de Israel sem direito de votar?
eles vão expulsar os palestinos. Então, tudo isso mostra as dificuldades estratégicas do regime sionista e o seu enfraquecimento.